Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui em nosso canal TV Testemunho, onde nossos testemunhos aqui edificam vidas, traz esperança, renova a vida de cada um que assiste aqui os nossos vídeos, que acompanha aqui, que segue a gente também no nosso canal. E o testemunho de hoje são as provas de hoje estão preparadas para a vitória de amanhã. Acompanhe aí esse novo testemunho aqui da TV Testemunho. Acompanhe aí, hein? Daniel, capítulo de número 6. Versículo 26 e 27. Daniel, capítulo de número 6, versículos de número 26 e número 27. Eu estabeleço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e imutável para sempre. O seu reino não pode ser destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e salva. Ele opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Amém. Quantos podem dizer amém pela palavra? Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto da Bíblia Sagrada que nos conta uma história fantástica, ela é motivacional. Ela trabalha nossa fé, nosso ânimo, nossa coragem. Esse moço, Daniel, ele era de Judá, mas na primeira invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, ele foi trago como cativo, porque ele fazia parte da nobreza de Judá. E quando ele foi para a Babilônia, foi um contraste muito grande, porque em Jerusalém, Daniel aprendeu sobre Deus, a lei de Deus, os princípios de Deus, a fé em Deus. Daniel aprende em Jerusalém tudo sobre Deus. E agora ele vai para um lugar que é anti-Deus. Tudo que era proibido em Jerusalém era liberado na Babilônia. Tudo que era errado em Jerusalém, na Babilônia era certo. O Daniel agora entra no meio de uma nação, de um império, de devassidão, de uma fé politeísta, de uma fé mista, miscigenada, onde as pessoas serviam vários deuses, onde os jovens poderiam se contaminar com a prostituição e toda sorte de pecado. E Daniel sai de Jerusalém e vai para a Babilônia. Mas Daniel deixa uma lição muito bonita para a gente, porque Daniel entrou na Babilônia, mas a Babilônia nunca entrou em Daniel. Daniel saiu de Jerusalém, mas Jerusalém nunca saiu de Daniel. E Daniel passa a representar o seu reino naquele lugar. Daniel estava entre os sábios entendidos. Houve uma seleção na Babilônia e o rei constituiu 120 presidentes. Constituiu 3 para presidir os 120. E a Bíblia diz, dos quais Daniel era um. E a Bíblia diz que o rei pensava em constituir Daniel sobre todo o reino. Repita comigo, o rei pensava. Vamos lá, bem forte. Os irmãos acreditam que tem coisas que Deus já falou, tem coisa que Deus revelou, tem coisa que Deus prometeu, tem coisas que Deus vai fazer que não é segredo para você. Deus já falou que vai fazer. Tem coisas que vão acontecer no futuro que para você não é segredo, porque Deus já revelou para você que vai fazer isso. Deus já mostrou para você que vai fazer isso. Agora tem algumas coisas que Deus vai fazer que Deus ainda está pensando. O Daniel não está sabendo, o homem e a mulher não estão sabendo. Deus está pensando em constituir alguém, em prosperar alguém, em abençoar alguém. Deus não falou, o rei não tinha falado com ninguém, ele estava apenas pensando. Como Satanás não é onipresente, não é onisciente, não é onipresente, pelo andar da carruagem ele percebeu que Daniel estava em ascensão, Daniel estava crescendo, Daniel estava prosperando. E o inimigo olha para Daniel e olha, está indo muito longe. Porque se você acha que você não é identificado na Babilônia, você está enganado.
quando você entra naquela faculdade, quando você põe os pés dentro daquela empresa, quando você quando você vira a esquina da tua rua, você é identificado pelo reino das trevas. Ali vem a luz, ali vem uma mulher de Deus, ali vem um protegido pelo Pai, ali está uma pessoa que representa os céus. Você é essa pessoa? Diga glória a Deus. E a Bíblia diz que nasce uma perseguição, e eles começam a procurar ocasião contra Daniel. Eles começam a procurar uma brecha na vida de Daniel, e eles não acham em Daniel nada contra o reino, nada contra o rei, nenhum vício, nada com que pudessem acusá-lo. E eles chegaram a uma conclusão: só tem um jeito de pegar esse Daniel. Vamos na lei do Deus dele, e vamos ver o que o Deus dele manda. Aí a gente cria uma lei contrária do Deus. Deus manda fazer uma coisa, a gente manda fazer outra. E a gente estabelece uma lei contrária à lei de Deus. E eles descobriram na lei de Deus, eles foram pesquisar a lei do Deus de Daniel, e descobriram na lei do Deus de Daniel que somente diante de Deus se prostra, somente a Deus dá culto, somente a Deus se adora, somente a Deus se ora, somente a Deus se faz petição. E como eles sabiam que Daniel orava, que Daniel adorava, que Daniel servia a Deus, eles criaram uma lei dizendo que durante 30 dias não se podia orar, não se podia fazer petição a nenhum Deus, não podia dar culto a nenhum Deus, não podia prestar louvor a ninguém. E essa lei foi estabelecida e assinada em um decreto que não podia ser revogado. E a Bíblia diz que Daniel ficou sabendo do decreto. Diga comigo: Daniel ficou sabendo do decreto. Mas espera aí, irmão, como que Daniel ficou sabendo? Daniel não fazia parte do conselho? Daniel não era um dos 3 que presidia os 120? Por que Daniel ficou sabendo? Porque a reunião foi feita sem Daniel. O conselho foi feito sem Daniel. Daniel não foi chamado para a reunião. Eles fizeram um conselho, um complô contra Daniel. E eles agora fazem uma reunião e não chamam o Daniel. Pastor, e o Daniel está sabendo do decreto? O Daniel está sabendo do decreto. E eu vou te dizer por que quero que você levante as suas mãos. Bem alto assim. Eu vou te dizer, o Daniel não ficou sabendo do decreto só porque o decreto saiu. É porque quando fazem uma reunião tratando do seu nome e você não está lá, Deus vai lá te representar. Segure as mãos que eu vou falar. Não adianta, pode criar um grupo secreto, pode mandar mensagem com alta destruição, pode fazer a reunião com janela e porta fechada, mandar falar baixo. É do teu nome que está falando? Deus está lá ouvindo tudo. Deus está lá observando. Você pode dar glória a Deus, porque o teu Deus é o teu advogado, o teu Deus é o teu juiz. E quando se trata de você, Deus te representa, Deus está lá. Fizeram um conselho dizendo que não podia orar. Olha, irmãos, Daniel, a Bíblia diz, pastor Anderson, que não acharam contra Daniel nada que ele fez contra o rei, contra a Babilônia, contra o país onde ele estava. Daniel era um cidadão que cumpria todas as suas obrigações. Mas quando nasceu um decreto dizendo não pode orar, Daniel quebrou. Porque podem proibir você de ir, pode proibir você de vir, pode proibir de você entrar ou proibir você de sair. Agora não tem como proibir você de adorar. Não tem como proibir você de prestar culto a Deus. Não tem como fechar tua boca para que você não ore. Pelo contrário, quando os decretos saem, aí que a gente vai para a oração mesmo. Quantos acreditam aqui no poder da oração? Você acredita no poder da oração? A Bíblia diz que quando Daniel ficou sabendo do decreto, Daniel vai para o seu quarto. E lá no seu quarto ele começa a orar. A proibição era para que não orasse. Satanás sabe onde mexe, irmão. Por que você acha que o inimigo não quer que você adora? Porque ele sabe que quando você adora, Paulo e Silas adorou dentro de uma prisão, aconteceu um terremoto, as portas se abriram, a igreja primitiva adorou, tremeu o lugar onde eles estavam. A mulher do vaso de alabastro adorou, e Jesus livrou ela dos que queriam tirar ela dos seus pés. Por que o inimigo não quer que você ore? Porque ele sabe que Deus te ouve. Porque ele sabe que muito pode a oração de um justo. Por que o inimigo não quer que você preste culto a Deus? Porque ele sabe que é uma recompensa para a fé, para a adoração, para o louvor. E o inimigo está querendo passar um zíper na nossa boca. Ele não está querendo que você cante, ele não está querendo que você ora, ele não está querendo que você pede, ele está querendo te desanimar, ele está querendo dizer para você que tudo está perdido ou acabado. Mas é nesta hora que a nossa fé aumenta.
E eu quero saber onde estão os crentes de fé. Levanta as duas mãos lá em cima. Já que o inimigo não quer que você adore, então dobre a adoração. Já que o inimigo não quer que você dê glória a Deus, dê 2, dê 3, dê 4, dê 5, dê 10. Quantos podem por um minuto adorar a Deus? O inimigo sabe que o que você está fazendo aí funciona. Ele sabe que isso aí, levantar as mãos, ele sabe que isso funciona. Ele sabe que quando você glorifica a Deus, funciona. Ele sabe que quando você adora, funciona. Quando você ora, funciona. Quando você presta culto a Deus, funciona. E ele está querendo criar uma maneira de te calar. Mas você tem um quarto. E a Bíblia diz que Daniel passou a orar no seu quarto com as janelas abertas. Para onde, pastor? Para as bandas de onde? De Jerusalém. As janelas eram abertas para onde? Para Jerusalém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Aqui embaixo pode fechar tudo. Aqui embaixo pode travar tudo. Aqui embaixo tem hora que pode haver uma situação de complicar, de piorar, de complicar de novo. Mas quando Estevão estava sendo apedrejado, e as pessoas olhando para ele com dó, dizendo: fechou tudo, travou tudo, está apedrejado, está morrendo. Ele olhou para cima e disse assim: mas eu estou vendo que os céus estão abertos. Não, vê se teu irmão dá um glória. Diga para ele assim: no céu não tem lockdown. Pode dizer para ele: não. No céu não tem paralisação. Os céus não fecham. Os céus não paralisam. Ninguém paralisa os céus. Enquanto você está aqui dando glória a Deus, sabe como o céu está? Em movimento. Enquanto você está aqui no culto, sabe o que está acontecendo agora? Anjos sobem, anjos descem, portas abrem, demônios fogem. Você pode levantar sua mão comigo lá em cima. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus nesta casa. Deminácia, provianda, súria. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: você precisa ter janelas abertas para as bandas de Jerusalém. Porque quando tudo fechar aqui, você sabe para que direção correr. Você sabe para quem pedir. Você sabe com quem falar. Só que eu perguntei, falei: Deus, por que as janelas estavam abertas para as bandas de Jerusalém? Deus me disse: porque porta, meu filho, abre por dentro e por fora. E janela? E janela? E janela? Porque Deus não abre a janela. Quem abre a janela é Daniel. Deus abre a janela dele. A nossa, quem abre a gente. Eu perguntei: Deus, como que no mesmo ambiente um adora, o outro não adora? Um sente, o outro não sente. Um entende, o outro não entende. Um diz que está sentindo a tua presença, o outro diz que não está sentindo nada. Um diz que está entendendo, o outro diz que não está entendendo. Como pode? No mesmo culto, no mesmo ambiente, ouvindo a mesma palavra, a mesma ministração, o mesmo louvor. Deus diz: é assim mesmo, meu filho. É porque tem janela aberta e tem janela fechada. Se a janela está por dentro, só você pode abrir. Deus está dizendo: você sabe o que é janela aberta? Conexão com seu reino. Ligação com seu reino. Quem está conectado com Deus aqui? Deixa eu ver. Você já viu quando você liga para alguém? Você está precisando falar com aquela pessoa e diz assim: olha, está fora de área ou desligado. Pergunta para o teu irmão assim: você não está desligado não, né, irmão? Diga para ele assim: nem fora de área. Não, diga para ele assim: não, o sinal está alto aqui, irmão, estou entendendo tudo. Se Deus falar, eu estou ouvindo. Se Deus passar, eu estou sentindo. Se o milagre chegar, eu estou recebendo. Quem está conectado com os céus aqui? Dê glórias ao nome de Jesus, porque você tem conexão com Deus. Daniel estava com as janelas abertas para as bandas de Jerusalém. E eles, como eles estavam espiando a vida de Daniel, eles correram para contar: olha, Daniel desobedeceu o decreto. Daniel está orando. Daniel não seguiu o decreto de não orar. Daniel continua falando com Deus dele. Como havia um decreto, havia também uma pena. Havia uma penalidade gravíssima. E a penalidade era ser jogado na cova dos leões. Como não podia ser revogado, Daniel foi jogado. E a Bíblia diz que foi colocada uma pedra na porta. E o rei selou a porta com seu anel. Diga comigo bem alto: ninguém entrava e ninguém saía. Não, diga bem alto: ninguém entrava e ninguém saía. Daniel agora está na companhia dos leões. Foi jogado, a pedra colocada,
o selo na porta, ninguém podia entrar, ninguém. O rei disse assim: eu espero que o Deus a quem Daniel serve venha livrá-lo do poder dos leões. Aquela noite o rei não ouviu música, não dormiu. O rei ficou ansioso para o dia amanhecer. E o rei foi para a porta da cova pela manhã, triste. A Bíblia diz que o rei estava muito triste. E o rei fez um teste, porque ele não podia passar pela pedra. E o rei grita do lado de cada cova: Daniel, servo do Deus vivo, eu espero que o Deus a quem tu serves continuamente tenha te livrado do poder dos leões. E o rei fica do lado de cá, pastor, antes esperando para ver se tinha um retorno de lá. De repente, lá de dentro da cova também vem um grito: vive, ó rei, para sempre. Levanta comigo as mãos aos céus. Daniel dá um grito lá de dentro da cova: o Deus a quem eu sirvo. Grita isso. Grita mais forte. Alguém vai perguntar: como você está vivo ainda depois de tanta gente morrer? Qual vai ser a tua resposta? Alguém vai te perguntar: quem foi que restaurou a tua família? Quem te abriu uma porta no meio da pandemia? Quem te tirou daquele quarto de UTI? Quem fez o nosso irmão ganhar uma causa depois de 3 anos parada? Quem é que vai trazer teus filhos e tua família todinha para a igreja? Quem vai fazer você triunfar diante das adversidades? O nome do teu testemunho é esse: o Deus a quem eu sirvo. Porque pode aplaudir a Jesus, vai nascer uma pergunta, vai nascer uma indagação. As pessoas vão perguntar quem foi, as pessoas vão perguntar como, as pessoas vão perguntar: mas de que maneira aconteceu isso? E nós responderemos: o Deus a quem eu sirvo. Mas não parou aí, não parou aí. Ele diz: o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo. Mas enviou o anjo para onde? Para onde que Deus enviou o anjo? Para onde? Mas na cova ninguém entrava. Ninguém podia entrar na cova. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe onde Deus vai entrar? Deus vai entrar no lugar que é inacessível. Você recebe palavra profética? Recebe? Sabe aquele setor do hospital que tem um camarada vestido de astronauta, parece um astronauta? Está escrito lá numa porta assim, bem fechada: isolamento. A mãe não entra lá, o pai não entra, o filho não entra, o sobrinho não entra, o tio não entra, ninguém entra. Agora pergunta para o teu irmão: e o anjo? Será que o anjo entra lá? Sabe aquele arquivo que está lá no fundo, na última gaveta tem um papel, ninguém mexe, o juiz esqueceu, o advogado não tem acesso. É isso, é profético o que eu estou dizendo. Você não pode entrar naquela sala, você não pode entrar naquele gabinete, você não pode mexer naqueles papéis. Você está aí preocupado com alguém agora, dizendo: mora tão longe, será como está? Será que onde está agora? Está com quem? Deus está dizendo que para você é longe. O anjo vai na velocidade da luz. E eu quero que você levante a mão para receber esta palavra. Deus está colocando essa palavra na minha boca como profecia para alguém que está aqui. Eu vou entrar onde você não entra. Eu tenho acesso onde você não tem. Eu faço o que você não faz. E enquanto você levanta a tua mão para glorificar Deus, sabe o que Deus está dizendo? Eu estou agora tendo acesso onde você não tem acesso. Eu estou visitando pessoas que você não tem acesso a elas. Eu estou visitando lugares que você não tem acesso a eles. Eu estou entrando em departamentos que você não tem acesso a eles. Deus está dizendo: para mim não tem selo, para mim não tem cadeado, para mim não tem corrente, para mim não tem muralha, para mim não tem concreto, para mim não tem fechadura, para mim não tem ferrolho. E Ele me trouxe aqui esta noite para dizer: eu estou indo adiante de ti e estou endireitando os caminhos tortuosos. Quando Deus quer, Deus abre a porta, e quando Ele não quer, Ele arranca. Ele diz: eu vou arrancar a porta com ferrolho, com tudo
e você vai passar, porque Deus está dizendo: eu passo onde eu quero passar e eu entro onde eu quero entrar, e o meu nome é glorificado. Quem acredita que Deus está passando pela pedra selada? Ele vai entrar lá. Ele vai entrar. Pastor, onde Deus vai entrar? Onde os homens estão proibidos de entrar. Deus está visitando alguém que você dizia: eu queria estar lá, mas não posso. Deus está dizendo: eu vou. Você está dizendo: Deus, aquela causa está perdida. Deus está dizendo: tá não. Tá não. Lembra da igreja orando por Pedro? Porque se tem uma coisa que a igreja faz é orar, irmão. Pedro estava preso. Igreja não derruba porta de prisão para tirar o outro crente lá de dentro. Igreja não resolve o negócio no tiro, na faca, na briga, não. A igreja ora. E a Bíblia diz que quando a igreja estava orando por Pedro, quem desceu na prisão? Um anjo. Ainda acordou Pedro ainda. Tocou. Pedro ia morrer no outro dia e estava dormindo. Tem gente que perde o sono à toa, irmão. Tem gente que para de dormir fácil demais. O Pedro ia morrer no outro dia, e o anjo teve que acordar ele com um toque na costela. Tocou ele na ilharga. Acorda, Pedro. Por quê? O que aconteceu? A igreja está orando, Deus ouviu, me enviou aqui, levanta depressa, porque eu estou te tirando daqui. Aí o Pedro levanta, meu sonolento, meu tonto. O Pedro estava com tanto sono, que a Bíblia diz que ele não sabia se era real ou se era uma visão. Será que eu estou dormindo, gente? Não estou. Aí o anjo falou: rapaz, calça a sandália, joga a capa nas costas. Aí a Bíblia diz que as algemas caíram. As algemas? Mas a chave da algema fica com quem? Com o carcereiro, fica com o guarda. O anjo pegou a chave com o carcereiro? Porque Deus não precisa da chave do carcereiro. Quando Deus quer, a algema não abre, a algema cai. Levanta a tua mão e dê glória a Deus, porque tem algemas caindo. Deus está dizendo: se eu quiser, eu uso as chaves do homem. Se eu não quiser, eu faço a algema cair sozinha. Aí a Bíblia diz que Pedro passa pelos soldados. Tinha 16 soldados guardando Pedro. Pedro passa pela primeira e pela segunda guarda, e os guardas continuam assim, ó, acordados, sem ver Pedro passar. Porque quando Deus quer, até o diabo fica cego, irmão. Quantas vezes armaram para te assaltar, para te pegar na curva? Quantas emboscadas fizeram contra você na porta da sua casa? Ele chega 10 horas. Vamos esperar, esconde ali. Você chegou, entrou, jantou, dormiu, e até hoje ele não sabe como você entrou. Como ele entrou? Aí estava aqui. Porque quando Deus quer, Ele te esconde. Você acredita que está escondido em Deus? A Bíblia diz que quando chega na porta de ferro que dá para a cidade, a porta abre sozinha e Pedro sai. E a Bíblia diz que a igreja orando, crente ora alto, irmão. Pedro bate na porta, os irmãos estão orando, quem vem atender uma criança. O menino estava ali, o menino não gosta de orar. A menina estava brincando ali, Pedro bateu na porta, a menina olhou na fechadura, viu que era Pedro, correu para dentro, contou para os irmãos: olha, Pedro está aí. Os irmãos: menina, para de brincadeira, a gente está orando coisa séria. Porque tem assim, o crente ora, quando Deus faz, ele fica desconfiado, irmão. Sabe aquela sensação quando o negócio está bom demais, que você fica assim: ah, meu Deus, tem misericórdia, está bom demais. A gente fica até com medo de acontecer alguma coisa. E Pedro bateu na porta. A igreja estava orando por quem? Pedro era a resposta da oração. Eu não sei se teu irmão entendeu, mas diga para ele assim: a resposta vai bater na sua porta. Se você está orando, Deus está dizendo: tem resposta para a tua vida. Se você está orando, prepara, porque tem resposta para a tua vida. E guarde o que eu vou te dizer para nunca mais esquecer. Todas as vezes que Deus está pensando em te constituir, o inimigo, antes que Deus te constitua, ele arma um plano para te destruir. Porque ele te destruindo, você não é constituído. Mas agora Daniel grita: o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo. E Daniel grita lá de dentro, antes da porta abrir: e fechou a boca do leão. Irmão, se fechou é porque estava. E se eu te disser que tem boca que Deus deixa abrir para ele fechar? Meu Deus, pastor, você não sabe o que eles falaram. Deus está dizendo: eu deixei eles falar para me ter o prazer de fechar a boca deles. Deus vai fechar a boca dos caluniadores. Deus vai fechar a boca dos fofoqueiros. Quem acredita que Deus fecha a boca do leão ainda? O leão vai babar pelo canto da boca, mas não vai poder te destruir,
Porque ainda que o plano do diabo seja te destruir, o plano de Deus é te constituir. Aí o rei manda tirar a pedra. E agora, pastor, o que é que o rei vai fazer? O rei vai fazer o que ele estava pensando. Os irmãos já perceberam que antes de uma grande vitória, sempre o que antecede é uma grande luta? Deus livrou Daniel, sim ou não? Enviou o anjo ou não enviou? Mas não livrou ele de entrar. Ele deve ter sentido medo, o leão rosnando, aquele bichão grande com fome. Irmão, tem hora que Deus deixa a gente sentir a sensação. Meu Deus, será que é dessa vez? A noite comprida parece que não passa. Tem hora que Deus deixa você passar cada situação. Para quê, pastor? Para ter testemunho. Porque quando não tem testemunho, as pessoas dizem que é sorte. Quando alguém vê você constituído, resolvido, próspero, quando alguém vê você onde Deus resolveu te colocar e te pergunta: que sorte, hein? Como você chegou aqui? Você vai dizer: olha, eu estou vindo da cova. Eu passei uma noite inteira com os leões para chegar aqui. Olha para o teu irmão e diga para ele, pode dizer olhando para ele, diga para ele assim: eu não caí de paraquedas não, irmão. Diga para ele: o meu currículo é pesado. Sua história dá um livro, irmão. Só Deus sabe onde você passou para chegar aqui. Você está vivo, mas você está vivo porque Deus livrou, porque a morte bateu na porta. Aí o rei tira Daniel da cova para constituí-lo. E agora eu cheguei onde eu queria chegar. Tinha um decreto que estava em vigor. Não tinha dado 30 dias. O decreto estava valendo ainda, sim ou não? Aí o rei resolve invalidar. Ninguém ora a nenhum Deus, nem faz nenhuma petição a não ser o rei. O rei pegou aquele decreto. E no versículo 26 ele diz: eu estou fazendo hoje um novo decreto. Você acredita que Deus está invalidando um decreto contra para fazer um decreto a favor? Quem crê que Deus cuida da nação? Quem crê que Deus cuida da família? Eleminar-se prominia. Segura tua mão, levanta. Eu sinto Deus nas palavras que Deus está colocando na minha boca aqui para dizer. Deus está dizendo: haverá mudança nos decretos. Decanto reva subnida revia núria. Deus está dizendo: eu vou mudar coisas que foram faladas, feitas e estabelecidas, para colocar a minha vontade em ação, porque a minha vontade é boa. Quem acredita que a vontade de Deus é boa? Deus está dizendo: o decreto que foi feito contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua história, vai ser rasgado. E o rei vai dizer: eu faço hoje um novo decreto. Quem acredita em decreto novo aqui? Decreto novo, saindo do forno de Jeová. Eu estou fazendo um novo decreto. Aí alguém olha para o rei e diz assim: para o senhor invalidar um e fazer outro, tem que ser coisa muito séria. Porque o decreto não pode ser revogado. O decreto não pode ser invalidado. Por que o senhor está fazendo outro decreto? Ele diz: olha, a primeira coisa, primeiro mandamento do meu decreto: que todos os povos, de todas as línguas e de todo o meu domínio, temam e tremam perante o Deus de... Vamos lá? Perante o Deus de... Porque Deus não vai ficar só conhecido como Deus. Ele vai ficar conhecido como seu Deus. Não é só temam e tremam diante de Deus, não, é diante do Deus de Daniel. As pessoas vão reconhecer, entender que você tem um Deus. Alguém pergunta para o rei: mas por que tem que tremer e temer diante deste Deus? Olha o que ele diz no versículo de número 27. Porque ele é Deus vivo e imutável para sempre. O seu reino não pode ser destruído. O seu domínio durará até o fim. Aí o rei levanta as mãos junto de Daniel e diz: ele livra. Ele livra. Quem pode repetir? Ele livra. Segura as mãos assim. Ele pode livrar alguém da tua família agora. Ele livra do acidente, ele livra da morte. Ele livra ou não livra? Ele te livra da arapuca, da emboscada. Nenhuma praga vai chegar na tua tenda.
Não, ele vai te livrar. Pastor, ele vai me livrar de quê? Ele vai te livrar do terror noturno. Ele vai te livrar da seta que voa de dia. Ele vai te livrar da peste que anda na escuridão. Ele vai te livrar da mortandade que assola o meu dia. E vai acontecer o que, pastor? Vai acontecer que vai cair 1000 do teu lado, vai cair 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. E ele vai olhar para você e vai dizer: porque tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei. Eu o colocarei no alto retiro, porque ele conheceu o meu nome. Ele vai me invocar na angústia e eu vou ouvi-lo. Ele não só livra, ele salva. Ele salva. Quem crê que ele salva? Os desviados da sua família vão voltar. Os caídos vão levantar. Os prostrados serão fortalecidos. Os que se afastaram vão se ajuntar. Dentro da tua casa vai haver reconciliação, perdão. Você crê nisso ou não? Você que está orando pelos teus filhos, olha para mim aqui, a senhora que está olhando pelo teu filho. Hoje sou eu. Um dia desse a senhora vai ver ele. Deus vai trazer teu filho para o altar. Deus vai trazer a tua família para a comunhão, porque ele livra e salva. E o que mais que ele faz, pastor? Ele opera sinais. E ele opera maravilhas, em cima no céu e embaixo na terra. Aí o rei termina dizendo: foi ele. Foi? Vamos lá? Foi? Quem foi? Não, mais alto. Quem foi? Por que que o decreto termina, pastor Anderson, dizendo foi? Para você não bater no peito e dizer: foi eu. Deus não vai te dar essa moral, não. Porque Deus dá sucesso, Deus dá prosperidade, Deus dá dinheiro, mas Deus não dá glória. Quando alguém perguntar: que família linda é essa? Você vai responder: foi ele. E essa empresa, irmão, no meio da pandemia não fecha, foi ele. Seu casamento está restaurado, foi ele. Você foi curada da depressão, foi ele. Quem te tirou da UTI, foi ele. Era para você ter morrido e não morreu, foi ele. Olha o teu irmão de não foi você, foi ele. Foi ele. Vai nascer um testemunho, o teu milagre vai gerar um testemunho. E quando alguém te perguntar, você já tem duas coisas para dizer: o Deus a quem eu sirvo, e foi ele. Quem foi? O Deus a quem eu sirvo. Quem foi? Foi ele. Aí a Bíblia diz que o rei constitui Daniel. Eu vou terminar aqui. Aí o rei diz assim: quem fez o decreto, ou melhor, quem fez o conselho contra Daniel? Pode ficar de pé comigo, por favor. Quem fez o conselho contra Daniel? Aí juntou todos que estavam no conselho. O rei disse assim: agora joga eles onde? Na cova 2? Eu tenho uma palavra aqui que eu creio que você vai entender. Pastor, o que eu vou fazer com quem fez conselho contra mim? Diga para o teu irmão: nada. Pastor, o que eu vou fazer contra quem me perseguiu? Olha para o teu irmão e diga para ele assim: faça nada não. Diga para ele assim: deixa com os leões. Você vai sujar tua mão para quê, irmão? Deus está dizendo assim: não bota tua mão nisso não. Os leões vão fazer para ninguém dizer que você se vingou, para ninguém dizer que você fez. Não, Daniel nem pediu. Por que eles foram para a cova sem Daniel pedir? Porque está profetizado: aquele que fizer uma cova, nela cairá. Não faz arapuca para ninguém não, porque quem cai é você. Não arma para a vida dos outros não, que você cai. Aí disseram: mas rei, os leões vão despedaçá-los. Eles assim: Daniel tem um Deus, que eles clamem o Deus deles. Se eles tiverem Deus, que o Deus dele. Porque esse negócio não é para você mais. Deus está dizendo: vingança não é com você. Brigar não é com você. Resolver do seu não é com você. Deus está dizendo: a punição virá dos leões. E sabe onde Deus vai provar a diferença de quem serve e de quem não serve, de quem é e de quem não é? No mesmo ambiente onde você sobreviveu, eles serão destruídos. Onde Deus te guardou, eles não serão preservados. Porque o segredo não está nem na cova, nem nos leões e nem no decreto. Está no Deus a quem eu sirvo.